Existe uma verdade que, no fundo, você já sabe, mas evita encarar completamente. A sua ansiedade não vem só do medo. Ela vem da necessidade de certeza. Você quer saber que vai ficar tudo bem. Quer saber que não vai perder o controle. Quer saber que nada ruim vai acontecer. Mas a vida não funciona assim. Nunca funcionou. E quanto mais você tenta transformar a vida em algo previsível, mais ela escapa do seu controle. E isso gera um ciclo silencioso. Você busca certeza. Não encontra. Sente ansiedade. Tenta controlar mais. E tudo piora. Então talvez o problema nunca tenha sido a incerteza. Talvez o problema seja acreditar que você precisa eliminá-la para viver. A sua mente não está tentando ser racional quando você está ansiosa. Ela está tentando te proteger. E proteção não exige precisão. Exige antecipação. Por isso ela cria cenários. Por isso ela exagera. Por isso ela te joga em pensamentos como: e se algo der errado? E se eu perder o controle? E se eu não aguentar? Mas esses pensamentos não são previsões. São tentativas de evitar o desconhecido. O problema é que, quanto mais você responde a eles, mais o seu cérebro entende. Isso aqui é importante. Continue pensando. E assim nasce o ciclo da ansiedade. O estoicismo começa com uma divisão simples, mas brutalmente honesta. O que depende de você. E o que não depende. E quando você olha com sinceridade, percebe que quase tudo que te causa ansiedade está no segundo grupo. O futuro não depende de você. Os pensamentos, não totalmente. As sensações do corpo, também não. Mas suas ações, essas ainda são suas. E isso muda tudo. Por que você para de tentar controlar o impossível? E começa a construir estabilidade onde realmente pode. O budismo ensina algo profundamente desconfortável. Tudo muda o tempo todo. Nada é fixo. Nada é permanente. Nada é garantido. E o sofrimento nasce quando você tenta transformar algo temporário em permanente. Você quer que o corpo fique sempre bem. Quer que a mente fique sempre calma. Quer que a vida siga um plano previsível. Mas isso entra em conflito com a realidade. E esse conflito gera ansiedade. Então, no budismo, a pergunta não é: como eu controlo tudo? Mas sim: como eu paro de lutar contra o fato de que tudo muda? O taoísmo traz uma visão diferente, quase oposta ao controle. Fluir com a vida. Existe um conceito chamado Wei. Agir sem forçar. E isso é extremamente profundo quando aplicado à ansiedade. Porque a pessoa ansiosa vive tentando controlar o pensamento, controlar o corpo, controlar o futuro. E quanto mais força, mais perde o controle. O taoísmo mostra que existe outro caminho. Parar de lutar contra o fluxo. E isso não é passividade. É inteligência. O existencialismo encara a realidade de forma direta. Não existe garantia. E mesmo assim, você precisa viver. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Ou seja, você não tem certeza, mas ainda precisa escolher. E isso é angustiante, mas também libertador. Porque significa que você não precisa esperar certeza para agir. Você pode pensar: se eu tivesse certeza, eu ficaria bem. Mas isso não é verdade. Porque mesmo quando você tem certeza de algo, a mente encontra outra dúvida. Outro e se. Outro cenário. A paz não vem da certeza. Ela vem da capacidade de viver sem ela. A psicologia moderna mostra um padrão claro. Intolerância à incerteza é igual a ansiedade alta. E o ciclo é assim: incerteza, desconforto, tentativa de controle, alívio momentâneo, mais necessidade de controle.
E isso nunca termina. Porque o cérebro aprende. Controlar ajuda. Mesmo que só por alguns segundos. Nem todo pensamento precisa de resposta. Nem todo e sim precisa de análise. Nem toda dúvida precisa de solução. Às vezes, o melhor que você pode fazer é não entrar. Esse é um dos treinos mais difíceis. Sentir a dúvida e não resolver. Sentir o e se e não responder. Sentir o desconforto e não fugir. E no começo parece impossível. Mas com o tempo, o cérebro aprende. Isso não é perigoso. Quando você pensa que tem medo do futuro, na verdade, você não tem. Você tem medo do que imagina que vai sentir no futuro. Medo de entrar em pânico. Medo de perder o controle. Medo de não aguentar. Medo de fazer algo que você não quer. Mas perceba isso com muita atenção. Nada disso está acontecendo agora. Tudo isso existe no campo da imaginação. E a mente ansiosa tem uma característica muito específica. Ela simula cenários com carga emocional real. Ou seja, você pensa em algo. E o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. O coração acelera. A respiração muda. A sensação de perigo aparece. E isso faz parecer que o risco é real. Mas não é. O budismo fala muito sobre isso. A mente cria sofrimento ao se apegar ao que ainda não existe. E a psicologia moderna confirma. Ansiedade é uma antecipação emocional de algo que não aconteceu. Então o ponto aqui não é eliminar o pensamento. É reconhecer. Isso é uma simulação, não é realidade. E esse pequeno reconhecimento já começa a enfraquecer o ciclo. Uma das experiências mais assustadoras da ansiedade é essa. Parecer que você vai perder o controle. Que vai fazer algo impulsivo. Que vai agir sem querer. Que vai surtar de alguma forma. Mas aqui está um ponto fundamental que quase ninguém te explica. Essa sensação não é um sinal de que você vai perder o controle. Ela é apenas um excesso de ativação do seu sistema nervoso. Seu corpo entra em modo de alerta. E nesse estado, tudo parece mais intenso. Pensamentos parecem mais reais. Sensações parecem mais perigosas. Impulsos parecem mais urgentes. Mas isso não muda um fato muito importante. Você continua tendo controle sobre suas ações. Se realmente fosse fácil perder o controle assim, o mundo seria um caos completo. Mas não é. Porque existe uma diferença enorme entre sentir um impulso e agir sobre ele. O estoicismo já dizia: você não controla o que surge, mas controla o que faz com o que surge. E essa é uma das verdades mais libertadoras que você pode internalizar. Quanto mais você tenta ter certeza, mais incerto tudo fica. Esse é um dos paradoxos mais cruéis da ansiedade. Quanto mais você tenta ter certeza, menos certeza você sente. Você tenta analisar tudo. Tenta prever todos os cenários. Tenta garantir que nada vai dar errado. Mas a mente sempre encontra uma brecha. Sempre cria mais um e se. Sempre adiciona mais uma dúvida. Porque a mente ansiosa não busca a verdade. Ela busca segurança absoluta. E segurança absoluta não existe. Então o que acontece? Você entra num loop infinito de tentativa de controle. E isso te esgota. O existencialismo encara isso de frente. A vida é incerta, e sempre será. E tentar eliminar essa incerteza é lutar contra a própria estrutura da realidade. Então a saída não é encontrar certeza. É parar de exigir ela. Toda vez que você responde um e se, você reforça o ciclo. E se eu perder o controle? Não, eu não vou perder. Por quê? E se algo der errado? Mas provavelmente não vai. Por quê? Parece inofensivo. Mas isso ensina o cérebro. Precisamos continuar analisando isso.
E assim o pensamento volta. Mais forte. Mais insistente. O treino real é outro. Não responder. Deixar o pensamento passar. Sem resolver. Sem analisar. Sem entrar na história. O Mindfulness trabalha exatamente isso. Observar sem reagir. E no começo parece desconfortável. Mas com o tempo, isso reduz drasticamente a intensidade da ansiedade. Esse ponto muda tudo. Porque a ansiedade cria uma confusão. Sensação é igual à realidade. Se você se sente em perigo, parece que você está em perigo. Mas não necessariamente. Seu corpo pode estar ativado, sem que exista risco real. Isso é muito comum em ansiedade. Então a pergunta muda. Eu me sinto segura. Eu realmente estou em perigo? E muitas vezes, a resposta é não. O problema é que você espera a sensação de segurança para agir. Mas essa sensação vem depois. Não antes. Você já tentou lutar contra a ansiedade? Controlar pensamentos. Evitar sensações. Buscar segurança o tempo todo. E isso não resolveu. Então talvez o caminho não seja lutar mais, mas lutar diferente. Ou melhor, parar de lutar contra o que não precisa ser combatido. O taoísmo ensina isso de forma muito profunda. O que você resiste, persiste. E o que você permite, tende a se dissolver. Cada reação sua ensina algo. Se você foge, o cérebro aprende perigo. Se você enfrenta, o cérebro aprende segurança. Não é sobre pensamento. É sobre repetição. E isso é extremamente poderoso. Porque significa que você pode reprogramar isso. Mesmo que devagar. Mesmo com medo. A vida não vai ficar 100% previsível. Mas você pode ficar mais estável dentro dela. E isso muda tudo. Porque o foco sai do mundo e volta para você. Se você chegou até aqui, você já está enfrentando. Mesmo com medo. Mesmo com dúvida. E isso importa. Muito mais do que você percebe. No final, talvez a maior mudança seja essa. Você não precisa de certeza. Você precisa de coragem suficiente para continuar mesmo sem ela. E agora? Você está aprendendo. Que consegue ficar. Que consegue sentir. Que consegue continuar. Mesmo sem certeza. E talvez isso já seja liberdade.